Bem, meus irmãos, está chegando nosso horário, o horário da nossa palestra pública, dos nossos estudos, nessa terça-feira, hoje, dia 10 de agosto de 2021. São 19h44, vai dar 19h45, né? O nosso horário do início da nossa palestra. E para iniciarmos, nós vamos pedir à nossa irmã Denise para fazer a leitura do preparo, depois ela vai fazer a prece e eu faço a apresentação. A palavra está com você, Denise. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura no número 214 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Então, agradecendo ao Senhor mais a oportunidade de servir pela palavra, servir pelo ouvido, servir pelas mãos, servir com o coração, Senhor. Agradecemos imensamente todas as oportunidades de servirmos, que possamos ser servos fiéis a Ti, Senhor, servindo ao nosso próximo. Que todos os nossos irmãos, os necessitados do Seu amor, da Sua imensa e infinita sabedoria, justiça, paz, que todos nós possamos ser agraciados, Senhor, com o Seu amor, com a Sua misericórdia, na noite de hoje, e que nossa amiga Rosângela possa ser inspirada para nos auxiliarmos a servir. Obrigado, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Bem, hoje nós estamos recebendo a Rosângela, não é? Que está agora morando no Rio de Janeiro, então está ligada só à nossa casa, a Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. Então, ela agora é uma trabalhadora de Francisco de Assis. Então, Rosângela hoje estará conosco para falar sobre os ensinos de Francisco de Assis. A obra é Os Escritos de São Francisco, uma publicação de uma editora de Portugal. E o tema que ela vai conversar conosco é a humildade na correção e a verdadeira humildade. É um tema abordado e desenvolvido por Francisco de Assis. Faz parte das admoestações. Então, Rosângela, você tem até às 8h40 para 20h40 para desenvolver o teu tema, tá bom? Que Deus te abençoe. Ok. Obrigado a todos. A quem eu não falei, uma boa noite, muita luz, muita paz. Eu vou ver se eu consigo partilhar aqui, deixa eu ver aqui, se eu consigo partilhar o texto, né? Embora ele seja pequenininho, mas ele é muito grandioso, né? Porque ele tem umas informações e eu não tinha nem... me veio de repente agora, né, para partilhar, e vamos ver se eu vou conseguir, né, fazer isso aqui, que eu salvei. Vamos ver aqui se vai dar para fazer.
Vamos ver, se não der, aí eu vou falando mesmo. Deixa eu ver aqui, onde que foi que eu só... Ah, tá aqui. Eu vou ler. Estão vendo? Está dando para ver? Tá. Então, texto de Francisco de Assis, tal, né? Como está aqui. A humildade na correção. Bem-aventurado o servo que suporta de outrem a correção, a acusação. Perdão, que suporta de outrem a correção. A acusação é repreensão, com tanta alma como de si mesmo as receberam. Deixa eu baixar aqui. Como as de si mesmo as receberam. Bem-aventurado o servo que, repreendido com generosidade, se submete com respeito, obedece com respeito, obedece e humildemente confessa a falta e de boa mente a repara. Bem-aventurado o servo que não acha fácil se desculpar, mas humildemente suporta a afronta e repreensão, mesmo da falta que não cometeu. É um texto, aquilo como eu falei anteriormente, é um texto assim bem profundo, e a gente vai aqui nessa primeira parte, quando ele diz assim, bem-aventurado o servo que suporta de outrem a correção. Porque isso vai mexer exatamente com o quê? Com o nosso orgulho, né? Então, é como suportar de outrem a correção. Como nós somos ainda seres assim, tão orgulhosos, tão cheios de dificuldades, muitas vezes, quando nós somos corrigidos, e mesmo que essa correção, podemos até pensar da seguinte forma, né? Deixa eu voltar aqui, vou parar de partilhar, deixa eu voltar, porque a gente conversando é melhor. Quando ele fala aqui sobre essa correção, né? O servo que suporta de outrem a correção. Primeiro, vamos na correção. Muitas vezes, nós somos corrigidos, né? Seja no caminhar da nossa vida, né? Seja no nosso cotidiano, o que seja. E, algumas vezes, nós nos sentimos muito assim, como que incomodados. Para não dizermos assim, a gente fica chateado, né? Poxa, quem é o fulano para me corrigir, né? E, às vezes, essa correção ela é muito necessária na nossa vida, porque, senão, nós vamos achar que está tudo maravilhoso, tudo bem, obrigado. Então, quando eu sofro de alguma forma uma correção, né? Quando alguém chega e fala, olha, você se equivocou nisso, você se equivocou naquilo, eu tenho que ter um outro olhar. Não vou mentir para vocês. Olha, para mim é fácil. Não. Sinceramente, ainda não é. Ainda não estou nesse caminho. Porém, eu estou descobrindo que é um caminho que nos auxilia, né? Mas quem de nós que realmente gosta de ser corrigido? Porque vai bater com uma coisa que a gente traz dentro de nós, que é o nosso orgulho. É onde eu acho assim, não, mas por quê? Eu sei isso. Por que eu estou sendo corrigida? E só que a vida nos corrige o tempo inteiro. E as nossas dificuldades estão exatamente aí, porque a vida, quer queira, quer não, ela nos corrige o tempo inteiro. E nós precisamos ter esse olhos de ver, né, ouvidos de ouvir também. Quando ele fala aqui, bem-aventurado o servo que suporta de outrem a correção. Aquela coisa, né? De repente, eu não agi corretamente, eu agi equivocadamente, eu sou chamada a atenção, seja no local de trabalho, seja na família, seja na instituição, seja onde for, eu tenho que suportar e olhar essa correção que me é feita com outros olhos, não é? Porque pode acontecer. Às vezes, eu acho que eu estou totalmente certa,
e alguém vem e sinaliza, olha, você não está totalmente certo. Você se equivocou aqui. Né? Ontem foi muito interessante, com uma amiga apresentando um trabalho, né? E o trabalho veio assim, ela com certeza ela copiou e colou, veio com as palavras escritas erroneamente. Aí ficou, né? Ninguém falou nada. Aí eu parei, fiquei pensando, esperando que alguém falasse alguma coisa, mas, nossa, mas fica chato, não sei o quê. Aí eu virei para ela, aí eu apontei e falei para ela, falei assim, veja só, eu preciso apontar isso aqui porque você pode apresentar esses slides em qualquer outro trabalho ou numa palestra. Eles estão com 2 erros aqui de português. Aí pode falar assim, nossa, mãe, mas eu não teria coragem porque a fulana pode melindrar. Mas o que é pior? Eu fazer essa correção com a companheira, fazer com que ela observe que ela está utilizando uma palavra que está escrita incorretamente, e ela ainda foi muito engraçado que no primeiro momento ela falou, não está. Tá certo. Aí eu falei assim, olha a palavra, então. Aí ela ficou meio como que perdida, como, sabe, assim. Aí depois ela falou assim, porque foi o quê? As 2 palavras eram fuga, com L, e arbítrio, com H. Ela não é dela, porque ela é professora, não foi ela que escreveu, ela tirou o texto, né, copiou da onde ela estava fazendo o estudo, copiou e colou, passou, batido. Sabe aquela coisa que passa batido? Assim? Então, aí a gente para e fala assim, mas será que fica bem eu falar? Fica, tem situações que fica assim. E aquele tal negócio, na hora, a gente é um grupo pequeno, amigas, e não tem nada demais você chegar e falar assim, é um grupo pequeno, não está gravado, não está nada, são 5 amigas, nós 5, a gente faz esse estudo, 5 amigas, né? Então, foi colocado. A mesma coisa pode acontecer se eu me equivocar. Agora, há situações e situações. Há outras situações que você, na hora, você não tem como. Você tem que deixar aquilo ali passar e depois falar para a pessoa, fulana, tu falou um negócio assim, assim, assim. Ponto. Então, termos essa humildade que Francisco de Assis coloca nas correções da vida, nas correções de um trabalho qualquer, né? Às vezes, muitas vezes, a gente está batendo na mesma tecla, ou então agindo da mesma forma e querendo resultado diferente. Não vai acontecer. Então, o que é? Eu me perdi, eu não fui bem. Ter essa humildade, que é o convite que ele fala, bem-aventurado o servo, né? Desculpa, toda hora estar parando para olhar aqui, porque eu não consegui imprimir. Bem-aventurado o servo que suporta de outrem a correção, aí vem a acusação e repreensão com tanta alma como se de si mesmo as recebera. Aí, quando eu estava li esse texto, eu falei, caramba, para a gente chegar nesse ponto aí, Francisquinho é osso, é trabalho. Você receber como se fosse de si mesma a correção, a acusação e a repreensão. E quando, por exemplo, a acusação, vamos lá, na acusação, muitas vezes a gente vai sentir o quê? Não, imagina, está me acusando, a primeira coisa é botar a boca no trombone, não sei o quê, gritar, discutir. Não grite nem discuta. Escuta. Vamos lá. Vamos ver. Será que a pessoa está falando, está certo? Se não estiver, não vai fazer diferença na minha vida. Se ela vai me acusar de alguma coisa que eu não fiz, eu bater boca com ela e falar que ela está errada, que não é isso, que eu não sou assim, tarari, tarará. E, às vezes, com uma pessoa que é incompreensiva, não vai funcionar. Então, vou ouvir. Né? Porque talvez eu não consiga
colocar direitinho. Uma vez eu li uma reflexão que diz assim, que a gente vai morrer. Se você ficar doente, tem duas coisas. Ou você vai viver ou vai morrer. Se você viver, tudo bem, você não tem que ficar reclamando. Se você morrer, tem duas coisas. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Se você for para o céu, maravilhoso. Se for para o inferno, você aceita, porque não tem outro jeito. É uma reflexão meio louca, mais ou menos isso. Por que né? A acusação vai me acusar. Se eu tenho consciência plena que eu não fiz aquilo, não vai adiantar, ou para que eu vou esquentar a minha cabeça e querer brigar, bater de frente, eu vou provar, não sei o quê, essa questão de honra. Por isso, os duelos, no passado, era questão de honra. Se você não fez, não fez. Né? E a repreensão. Né? Às vezes, a gente fica assim, melindrado, assim, nossa, e como? Ai, fulana me repreendeu. Ai, fulana chamou minha atenção. Ai, não sei o quê. Eu não sou assim. É orgulho. Não, mas eu não tenho nem orgulho. Nós temos, claro. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. O orgulho aqui, ó, brota para tudo quanto é lado. Por que quando eu vou fazer a minha academia, eu fico lá no fundo e a sala é escura? É orgulho para ninguém ver que eu estou errando. Todo mundo vai para a esquerda, né? Vai para a esquerda, eu estou para a direita. Então, eu me escondo lá atrás e fico dançando lá do meu jeito, mas ainda é, né? Aí eu falo assim, não, na hora que eu souber, eu vou lá para frente. Olha só, por que você não vai lá para frente? Que você está, mesmo que você está se equivocando, né? Então, essa questão de orgulho é muito difícil. E quando Francisco de Assis coloca para nós aqui, falando, né? Quando ele diz assim, a correção, acusação e repreensão com tanta alma como se de si mesmo a gente recebera, como se eu estivesse corrigindo a mim mesmo. Chegar nesse patamar, né, vamos dizer, esse suportar, não vamos botar assim, isso é só na próxima vida. Não, não é. A gente tem que começar a trabalhar desde agora. Olhar as nossas potencialidades, olhar aquilo que realmente me chateia. E, de repente, né, uma vez eu escutei um palestrante ele falar o seguinte, quando alguém chega para você e fala um monte que você é orgulhosa, que você é isso, que você é aquilo, não sei o quê, e que a gente fica, sabe, chateada, aborrecida, tipo, vou tirar do meu WhatsApp, vou tirar do meu Facebook, vou tirar não sei o quê, é porque você está cheio disso. Porque se você não tivesse, você não tomaria essa atitude. Quem ele pensa que está falando com quem? Imagina se me chama de orgulhosa, eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ou então, quando a gente vê, fala assim, nossa, fulano, nossa, Marisa é tão orgulhosa, gente. É um poço de orgulho. E aí eu vejo um monte de coisa nela, orgulho. E ela, às vezes, é egoísta. E ela, às vezes... Ela é meu espelho. Porque quem está cheio disso sou eu. Então, aí é fácil de eu olhar o outro e falar que o outro está com aquilo que eu estou cheio ainda e que eu não consigo olhar, não consigo realmente sentir. Eu começo a criar certas coisas para dizer assim, não, olha, eu só estou fazendo algumas anotações. Espírita é assim, né? Ele não se melindra. Nossa, mãe, espírita não se melindra, de jeito nenhum. Ele só fica assim na reflexão, né? Olha, eu só estou fazendo uma análise, né? Que nada, tu tá pau da vida, porque o fulano falou isso, falou aquilo, e você reclama, e às vezes a gente, por exemplo, né? Eu me lembro, há muitos anos no CEOI, tinha amigas, né? E tem uma minha que é conhecida, nossa, né? A velha Isaura. Jamais eu vou falar lá na frente, jamais eu vou ler, jamais. Aí eu falei, tá, tá. Aí, imagina se eu caio na história dela.
como a Rose, né? Imagina se ela cai na história de cada um de nós aqui e fala assim, olha, eu não nasci para fazer estudo. Aí a gente vai, mas olha, eu sou tão pequenininha, não, eu não nasci para... salvo aqueles que não se sentem bem, a gente respeita, claro, mas tem outros que pode fazer uma leitura dessa, pode fazer uma interpretação, pode fazer um estudo, claro que pode. É confiar em si e estudar. Não é assim, tipo, né? Não, eu vou fazer, mas vou esperar que a minha mentora, o meu mentor, ele na hora venha. Aí não. Essa hora o mentor está fazendo, está caminhando, está indo para outros lugares. Está dando uma volta no espaço aí, e vai deixar. Aí é uma forma da gente olhar para nós e falar assim, caramba, não é que eu consegui? Já aconteceu isso com cada um de nós, com toda certeza, de a gente parar e falar assim, nossa, eu consegui falar sobre um tema que eu achei que eu não ia conseguir nunca. Porque nós temos essa competência, nós temos essa força interior, nós temos isso dentro de nós. Nós podemos, durante algum tempo, vamos nos escondendo. Não, assim, assado. Mas chega um momento em que a gente vê a necessidade, porque nós, queiramos ou não, nós somos esses divulgadores. E, às vezes, num estudo, uma forma que alguém traz um estudo, o jeito dela trazer, pode, com toda certeza, despertar, seja no encarnado ou no desencarnado, algo que ele achava que estava ali adormecido. Porque muitas vezes isso acontece, isso já aconteceu comigo várias vezes, e às vezes acontece, né? Eu quero me comparar, tipo assim, está longe, né? Haroldo, mas o Haroldo tem um estilo dele, Rosângela tem o estilo dela, Denise tem o dela, a Rose tem o dela, a Carmen, a Ana, e cada um, a Ana, as duas Ana, cada um tem o seu estilo, sua forma de apresentar, de trazer a palavra. E, às vezes, aquilo que a gente acha assim, eu sou tão assim, não, eu não tenho. Tem sim. Olha para você com amor, né? Olha para você com carinho, te dá uma chance, que às vezes é essa oportunidade que nós precisamos nos dar. E nós temos vamos dizer, esse talento em nossas mãos, alguns de nós têm esse talento, e que a gente não pode enterrar. Né? De repente, a gente só veio com um talento. Né? Quem veio com dois ainda dá para... Né? Se não der certo, não tem o outro, tal. Mas quem veio com um só? Né? Então, isso que ele está falando aqui para nós, esse primeiro parágrafo, né? Esse bem-aventurado servo que suporta do outro, que o outro fale para ele algumas coisas, e que ele, ao ouvir, ele analise, pare e se cale, e não entra em contenda. Acho que é Paulo, né, numa das epístolas, que sai alguma coisa assim, não entre em contendas. Né? E acho que é para Jesus que fala, eu acho que é para Paulo, né, Rose? Não lute contra os aguilhões, né? Então, tem algumas coisas que você vai receber, vai olhar, vai ver se aquilo é realmente para você, porque, de repente, os nossos amigos, são aqueles que vão nos abraçar, vão falar que a gente é maravilhoso, que a gente é perfeito, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Os nossos, entre aspas, amigos em caixa alta, aqueles amigos espirituais, aqueles amigos ferrenhos, eles vão tocar exatamente no ponto em que nós precisamos melhorar.
porque eles não têm. Ó, você é orgulhosa mesmo, não adianta. O nosso amigo, ele vai falar assim, você tem um orgulhozinho bobo, não sei o quê, né? Amigo é assim, né? Amigo do peito. Você tem um orgulhozinho bobo, isso assim, tal. Agora, quem não gosta da gente vai falar mesmo, tu é orgulhosa. Você não pede perdão, você não sei o quê. Então, aí aqueles que a gente... eu vou tirar do meu WhatsApp. Vou tirar não sei de onde, né? Quer dizer, então... é exatamente esses que nos auxiliam, porque eles nos faz despertar. E a gente começa a ver que não é tudo assim maravilhoso como nós pensamos que as coisas são. No segundo, ele diz assim, bem-aventurado o servo que, repreendido com generosidade, se submete com respeito, obedece humildemente, confessa a falta. Espera aí, acho que eu aqui enrolei nas vírgulas. Bem-aventurado o servo que, repreendido, com generosidade se submete, com respeito obedece, humildemente confessa a falta e de boa mente repara. Esse convite, porque a gente para lendo isso aqui e fala assim, nossa, essas reflexões de Francisco de Assis aqui é para ser discutidas mesmo, né? Bem-aventurado o servo que, repreendido com generosidade, se submete. É como que a vida nos repreende várias vezes e, ao invés de nós generosamente nos submetermos à vida, nós fazemos o quê? Nos rebelamos, nos revoltamos, achamos que é injusto, que as coisas que acontecem na nossa vida são injustas. Como é que pode, Senhor? Logo eu? Por que eu? E aí me lembra uma passagem que Divaldo diz assim, né? Que ao invés da gente dizer por que eu, não diz por que não eu? Por que não eu também? Por que não eu? Por que eu vou ficar isento? Eu sou especial? Não. E aí a gente dá uma paradinha, que eu tinha que ter começado por aqui, e a gente vai ver essa questão da humildade na correção. Aí eu tirei aqui na pesquisa que ele fala assim, humildade é uma das maiores conquistas do espírito e quem consegue conquistar esta virtude aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. E aí a gente para e pensa, eu já estou começando a fazer isso? Será que eu estou começando, estou conseguindo, conseguindo conquistar esta virtude? Eu já estou tendo essa aceitação sem constrangimento? Lógico que tenho certeza que vai passar na cabeça de cada um de nós. Estou longe. Sim, então, estamos. Somos espíritos milenares? Quem fomos nós no passado? O que nós trazemos ainda em nossa bagagem? Aí eu sempre coloco, né? Eu estava vendo um filme, acho que foi uma série, alguma coisa assim, né? Em que aí tinha as senhoras que tínhamos escravos, aquela coisa toda, né? E aí eu me vi ali e falei assim, nossa, mãe do céu, olha só, olha a prepotência do personagem, aquela coisa toda, né? Mas aí, de repente, eu vi que eu tinha um monte de espelho na minha frente. Falei, sai disso. Não, imagina. Mas claro que a gente ainda traz, gente. Eu ainda trago dentro de mim aquele tipo assim, né? Eu posso não usar essas palavras, mas eu uso outras. Você sabe com quem você está falando? É por quê? Eu fui, né? Trabalhei anos e anos lá no Ministério da Justiça, tal,
eu tenho a carteira, tal, tenho o brasão, tá, né? Então, aquilo ainda dá aquela coisa de orgulho lá dentro, né? Às vezes aparece uma situação, eu falei assim, eu poderia usar o meu, entre aspas, poder que eu tenho. Afinal de contas, né? Fui quase 24 anos, tive essa profissão. A gente ainda tem, sim, ainda tem aquela coisa, né? E às vezes está muito na veia ainda. Uma vez eu estava vendo, foi um desembargador, aqui no Rio, né, que ele deu voz de prisão para uma guarda municipal porque multou, porque ele estacionou no local inadequado. E ele saiu com essa. Você sabe com quem está falando? Você não sabe com quem está falando. E ainda é muito isso, né? E pior que quando a gente não trabalha isso agora, a gente chega do outro lado, vai falar para o mentor, o senhor sabe com quem está falando? O mentor vai chamar alguém, porque vai falar, olha, alguém chegou aqui e não sabe com quem está falando. Né? Pois é. Então, a humildade é isso. Aí, eu fui aqui no Evangelho, voltando aqui, e essa mensagem é uma mensagem do Espírito... cadê ele? Está aqui. Lacordaire. É só um pedacinho. É do capítulo 7, item 11. E aqui, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele diz assim, a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Agora, imagine a gente ter a humildade na correção. Se a gente já... É uma virtude que já está esquecida, né? Muito esquecida entre nós. E Francisco de Assis coloca como título a humildade na correção, no qual você tem que ser tranquilo se alguém te corrigir, se alguém te acusar, se alguém usar de palavras assim, agressivas, não rebater da mesma, né, da mesma forma, porque a gente sabe o seguinte, quando duas pessoas estão discutindo e gritando, uma não está ouvindo a outra, não está, e não se resolve. Mas, Rosângela, imagina, se eu estou dentro da minha razão, eu não vou calar. Às vezes é melhor calar, porque senão a pressão vai a 18, 19, aí vem azia, má digestão, dor de cabeça, aí eu não sei nem se existe ainda, Alka-Seltzer, como é? Eno, né? O Eno, aquela coisa toda. É Eno? Acho que é Eno. É porque de vez em quando eu tomo, porque eu fico assim, meio agitada, né? Então, quer dizer, aí a gente fala assim, aí tem uma frase que diz assim, você quer ter paz ou quer ter razão? Aí a gente fala assim, não, eu quero ter paz. Não tem que ter, né? Paz nem razão, não. É bom senso. Isso, sal de frutaena, Carmen, isso mesmo. Eu tenho lá na minha gavetinha. De vez em quando eu boto no copinho de água, né? Então, muitas vezes, a gente fala assim, eu quero ter paz. Você tem que ter paz? Não. É bom senso. É ter bom senso. Às vezes, a gente precisa ter esse bom senso e trazer para nós. E trabalhar essa virtude que Lacordaire diz que é uma virtude muito esquecida entre nós. Ele continua, bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Será que sem humildade eu posso ser caridosa com o meu próximo? Será que dá para ser? De repente, não dá para ser. E é isso que a gente volta ao nosso texto, a reflexão de Francisco de Assis, quando ele fala, né? Aí, repetindo o segundo parágrafo, bem-aventurado o servo que, repreendido com generosidade, se submete. Ele não está nem dizendo que é quando o servo ele é repreendido com generosidade, não. Porque, às vezes, tem pessoas com generosidade que repreendem. Ele está dizendo que, com generosidade, você se submete. Aí a gente para e pensa assim, como é que eu vou ser generoso
me submeter com generosidade, se o orgulho ainda fala alto em mim, se me sacode, se eu ainda acho que eu sou o mais importante do bolo, eu sou a cereja, a parte pequenininha, mas eu acho que eu sou a mais importante. Então, ele diz aqui que com generosidade se submete, com respeito obedece. Com respeito obedece. É complicado, gente. Não é desafio, não é complicado, é trabalhoso, como diz Joana de Ângeles. É trabalhoso, porque a gente tem que realmente olhar para nós, por isso a importância desse autodescobrimento, eu trabalhar todo esse autodescobrimento, olhar para mim e ver o que ainda me afeta. Ainda me afeta. Né? Hoje mesmo eu estava na minha mãe e ela adora Globo News. Né? Para ela, a TV só tem o canal Globo News. De vez em quando eu falo para ela, mãe, muda um pouquinho, mas não. Aí estava lá um cidadão falando, aí quando eu vi, eu estava... Né? Eu falei, caramba, um instantinho que eu fiquei, eu devo ter falado algumas palavras assim, tipo... Não foi palavrão, mas sabe aquela crítica ácida? É assim mesmo, porque... Aí quando você vê, você está envolvida naquela psicosfera. Aí acontece que, de repente, você para e fala assim, ai, gente, me deu uma azia agora, uma má digestão, uma dor de cabeça, ai, que coisa estranha. Mas sabe o que foi? Entrou na mesma sintonia. Desculpa, entrou na mesma sintonia. Aí vem, porque, como ele fala, com respeito obedece humildemente. Eu me lembro uma história, a história de Gandhi, né? Em que ele estava andando pela rua e um soldado inglês começa a bater nele, né? Começa a bater nele. Bater, e aí o soldado vira para ele e fala assim, quem te ensinou a ser tão covarde? E aí o soldado está com um cordão e um crucifixo. Ele fala, esse que morreu aí na cruz, que está no seu crucifixo. Olha só. É um tapa sem luva, né? Esse que está aí no teu crucifixo foi quem me ensinou. Né? E a gente para e fala assim, meu Pai eterno, como chegar nesse ponto? Nós vamos chegar nesse ponto? Olha, acho que só no outro planeta, não. Gandhi chegou, gente. E planeta de expiações e provas. Madre Teresa de Calcutá chegou. Ela, quando foi pedir, me parece que ou é ela ou a irmã Dulce, acredito que seja ela foi pedir doação para os pobres dela, a pessoa, o empresário cuspiu na mão dela e ela falou, isso é para mim. O que você teria para um pobre meu? Nossa, mas se alguém cospe na nossa mão, a gente vai esfregar o cuspe na cara da pessoa. A gente não vai ter nem, sabe? Sabe aquela coisa assim, Ave Maria, vai rodar a baiana e vai, né? Foi Irmã Dulce, isso, Irmã Dulce. Quer dizer, então, quando a gente observa, né, isso que ele coloca aqui, por isso que eu falei, né, no começo, eu falei assim, gente, é um texto pequeno, mas ele é intenso. Né? Porque no primeiro ele coloca assim, o servo que suporta o outro, a correção, a acusação e repreensão. No segundo, ele já diz que o servo que repreendido, que com generosidade se submete, se submeter com generosidade. A gente fala, gente, quem é que vai se submeter com generosidade? Eu estou me submetendo porque... Não vai. Às vezes a gente se submete revoltada. Também vai ver só. Eu sei que lá na frente vai cair. Deus é Pai. Eu não desejo mal nenhum, mas Deus está vendo. A gente se submete assim, né? Mas Deus está vendo. E outra coisa, com respeito, obedece. Humildemente confessa a falta e de boa mente a repara.
humildemente confessa a falta e, como diz aqui, humildemente, porque a memória não está boa, né? Humildemente confessa a falta e de boamente a repara. Primeiro humildemente confessa, né? Confessa a falta. É complicado, porque às vezes eu me lembro uma situação que eu tive com o Fábio, né? Foi bem no começo, eu não sabia nem mexer no computador direito. Aí houve uma situação lá, que a gente foi no local, a pessoa que nos recebeu, uma enfermeira, eu não existia para ela pegou ele, botou no braço assim, e saiu andando, e eu fiquei lá para trás. E aí eu comecei a ficar cheia de caraminholas, aí eu fui mexendo no computador, e entrei no computador dele, aonde você clicava aparecia o nome da cidadã. Eu me lembro que foi uma situação muito cômica, né? Porque aí eu liguei para um amigo nosso, Wagner, eu falei, Wagner, como é que eu faço, papai? Eu não sabia apagar histórico, gente, porque aonde entrasse estava o nome da pessoa que eu tinha entrado, que eu estava pesquisando, que eu queria saber se tinha mais alguma coisa escondida, que o Fábio tivesse escondido, né? Então, aí eu me lembro que aí eu fui no consultório, ele estava atendendo, eu arrumei minhas malas para vir embora, aí chorei, falei que eu tinha invadido o computador dele, tinha feito isso, aquilo outro, né? Aí, quando chegou em casa, ele falou, as malas estão prontas. Eu falei, as malas estão prontas, estão lá em casa, eu vou embora, porque eu invadi, eu fiz... Mas eu não estava humildemente, não. Eu estava morrendo de medo mesmo, né? Porque eu me sentia assim, com orgulho ferido, porque como que a pessoa me ignorou? Ela me ignorou, ela pegou de braço com meu marido e foi andando. E eu só voltei a ficar na soleira da porta, né? E aí deu tudo certo, tudo bem, aquela coisa toda, houve aquelas brincadeiras, né? E que ele falou assim, então tá, agora você vai desarrumar a mala e vai arrumar tudo sozinha, porque eu vou ver televisão. Aí estava eu lá chorando, desarrumando a mala, aquela coisa toda. Então, algumas vezes, esse confessar humildemente, né? Eu confessei porque não tinha outro jeito, na hora que ele fosse abrir o computador, ia ter um nome, o histórico estava cheio. Eu falei, bem, eu tenho que confessar, eu tenho que falar alguma coisa, né? Mas é o que ele coloca, assim, o confessar humildemente é aquele ato em que você, sabe, você coloca o seu coração, como ele diz aqui, confessa a falta e de boa mente a repara. Olha, eu errei com vocês, eu vou reparar. E é isso que está lá no Céu e Inferno, né? No item 16, se eu não me engano, arrepender, reparar, não, arrepender, espiar e reparar. É isso mesmo? Não, né? Eu acho que o reparar é o último, né? Então, é isso, porque às vezes a gente fala assim, mas eu me arrependi. Não basta. Não basta só se arrepender. É um passo? É um passo, claro que é um passo. Mas, às vezes, eu, Rosângela, paro e penso assim, quantos arrependimentos eu já tive? Muitos, durante vários e vários anos, séculos, aquela coisa toda. E quando que eu vou reparar? E quando que eu vou espiar e vou reparar? Né? Então, por si só esse arrependimento, ele não é o suficiente. É necessário vamos dizer, essas três atitudes juntas, né? E aqui ele diz assim, confessa a falta e de boa mente a repara. Com toda certeza, muitos de nós que já estamos no caminho, né? Não digo assim, porque somos espíritas, não, muitos de nós que somos cristãos já estamos no caminho, já estamos conhecendo um pouco da doutrina espírita, a gente sabe que o reparar é importante. De repente, muitos de nós já está começando a trabalhar vamos dizer, esse verbo, que é reparar, né? Estou mantendo essas atitudes de reparar. Eu me equivoquei, então agora eu vou começar a trabalhar para melhorar, vamos ver se eu não entro novamente, não caio de novo na mesma situação. Então, eu começo a prestar atenção nisso daí. E, por fim,
né, ele coloca assim, bem-aventurado o servo que não acha fácil se desculpar, mas humildemente suporta a afronta e repreensão, mesmo da falta que não cometeu. Aí eu paro, agora me veio na mente, Rose, eu falei assim, nossa, que texto é esse que ela me mandou? Gente, porque primeiro ele está falando bem-aventurado o servo. Servo é servir. E quer queiramos ou não, nós estamos neste mundo para quê? Para ser servido ou para servir? Francisco de Assis já coloca bem-aventurado o servo. Então, ele já está dizendo assim para a gente, olha, você não é toda essa batatinha frita, você é servo. Estamos aqui para servir. E quando ele diz, bem-aventurado o servo que não acha fácil se desculpar, porque para muitos de nós é complicado. Tipo, realmente eu tenho essa dificuldade ainda. Eu falo assim, por exemplo, dentro da minha relação que eu tinha. Nossa, mãe, quantas vezes o Fábio vinha, se desculpava, eu ia dar um beijo. Tipo, né, quando eu fiz a coisa errada, aí para não falar desculpa, eu ia abraçava, dava um beijo. Tipo assim, olha, eu estou pedindo perdão, estou pedindo desculpa. Mas o correto é o quê? Olha, eu errei, eu quero me desculpar. Mas, gente, quando fala essa palavra desculpar, a gente às vezes fala assim, desculpa, fala rápido. Tipo assim, tomara que ninguém ouça, né? A gente encontra, mas por que a gente encontra? Porque nós somos ainda esses espíritos que do tipo assim, você não sabe com quem está falando. Ainda temos essa dificuldade em nós. E que hoje, né, neste século que nós estamos vivendo, com o conhecimento que já estamos tendo, não tem justificativa. A gente pode usar milhares de justificativas. Não, sabe, é isso, é aquilo, eu ainda não sei trabalhar essa coisa de desculpar, não sei o quê. Como espíritas cristãos, como cristãos espíritas cristãos, também não tem essa desculpa, não tem essa desculpa, não tem essa justificativa. Ai, eu não sei, olha, para mim é tão difícil o desculpar, eu ainda trago. Então, trabalha. É o que a gente tem que falar para a gente o tempo todo. Olha, trabalha. Porque Francisco de Assis está dizendo assim, bem-aventurados o servo. Então, ele está deixando bem claro que a gente não está aqui para ser servido, está para servir. E Jesus veio para quê? Para servir. Esse é o caminho? É o caminho. Ah, mas não tem um atalhozinho por aí? Não. Não. Hoje, nós sabemos que não tem atalhos. Já trilhamos, já percorremos muitos atalhos. Por isso a gente está onde a gente está, com as condições que nós estamos, com as dificuldades que nós estamos, porque escolhemos atalhos. Era uma reta, era um caminho. Aí eu olhava mais à frente e falava, nossa, é muita pedra. Ai, vai ferir meu pé, eu vou pela... Opa, tem um atalho ali, grama verde, bonita, tal, água, passarinho cantando. Eu saía pela esquerda, como tinha um desenho aí, né? Saindo pela esquerda, saindo pela direita, né? Então, já fizemos muito disso. E eu digo para vocês assim, estar hoje aqui falando sobre esse tema é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, porque aí eu vejo que eu não sou a cereja toda do bolo. Porque tem hora que eu me acho. Não, imagina. Que isso? Agora eu sou carioca, agora estou no calor, não estou mais na serra, naquele frio, agora eu estou firme aqui, embora as más línguas digam que eu vou sentir os 40 graus, não sei o quê, aquela coisa toda, me achando. Aí chega alguém e fala assim, não é tudo isso, não. Para e preste atenção. Olhe em torno, olhe à sua volta. Veja como é que você está reagindo, porque o correto é agir. E eu vivo no reagir. É a reação. Reação. Não.
chega um momento em que realmente, né, você olha para trás e fala assim, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente, mais ou menos, segundo dizem, a gente pode ter uma noção de uns 100 anos passados. Para mim, já é 100 anos, se eu tivesse a lembrança de 100 anos, já era dificultoso, né? Olha, bem difícil mesmo, né? E aí, ele continua dizendo, né? Mas humildemente suporta a afronta e repreensão, mesmo da falta que não cometeu. Aí a gente fala assim, não é para esse mundo. Imagina você ter humildemente suportar a afronta e repreensão, mesmo da falta que não cometeu. Só que Jesus veio a esse mundo e ele foi humilde, ele foi para a cruz, e em momento algum, ele poderia falar assim, pedir aos anjos dele para libertá-lo, poderia. Poxa, mas Rosângela, agora você pegou pesado, mas foi Jesus. Tá bom, vamos a Gandhi. Vamos lá. E vamos diminuindo, vamos a Irmã Dulce, vamos lá, e vamos a tantos outros que suportaram. E vamos vendo que nós em torno de nós, estiveram pessoas, espíritos luminares que vêm nos ensinando a suportar estas, vamos dizer aqui o que ele fala, né? Essas dificuldades, a suportar estas afrontas e repreensões, mesmo da falta que não cometemos. Porque eu acho que até que Francisco de Assis aqui ele está sendo muito bom. Ele bota assim, mesmo da falta que não foi cometida. Mas a maioria de nós sabemos que temos faltas que cometemos, né? Há muitos outros que, com toda certeza, né, que sofreram dificuldades, sofreram muito, e às vezes não cometeram falta alguma. Mas aí, cada vez mais, quando alguém fala assim, mas Rosângela não é desse momento, não é desse século, não é desse milênio, sei lá, não é desse mundo que a gente vai conseguir vencer essas dificuldades. Nós estamos num processo de transição, nós vamos para um mundo de regeneração, e quem disse que no mundo de regeneração não vai ter dificuldades? O nosso propósito é ir para mundos felizes. De regeneração, a gente ainda vai ter essas dificuldades. E muita ainda. Paulo teve o desafio dele. E ele não precisou desencarnar para reverter a situação. Ou ele precisou desencarnar e ir para o plano espiritual. Não, aqui mesmo, na estrada de Damasco, que cada um de nós tem essa estrada. Ele, quando, vamos dizer, né, viu a luz, caiu do cavalo, essas coisas que contam, né? A gente sabe que aonde ele teve aquele momento mágico na vida dele, ele disse o que ao Cristo? O Senhor, o que queres que eu faça? Ele não chorou, não se lamentou, ele não falou assim, mas sabe, eu pensei que era a lei de Moisés, porque não, Senhor, o que queres que eu faça? Só. E é isso daí que muitas vezes precisamos fazer na nossa vida, né? Tá, tudo bem, a gente ainda não é Paulo, mas a gente está na luta. A gente está aí na luta. Quantas coisas que nós já passamos e que talvez... E eu não falo assim de passado, não, dessa própria vida. Quantas atitudes que nós tomávamos no passado e que hoje a gente para e passa e vai. E, sabe, tranquilamente. Imagina. Quantas atitudes, quantas coisas já mudaram na nossa vida, que já nos transformaram, que a gente sente uma melhoria dentro de nós.
Ai, seria bom que a gente nascesse como tem nascido crianças, e a gente tem visto jovens já assim com um pensamento maravilhoso, uma generosidade que já ela espalha em torno dele, né, em torno de si. A gente ainda precisa, de repente, chegar na maturidade. Eu olho na altura de quase 66 anos, que eu vou fazer, e falo assim, nossa, mudei bastante. Mas precisei de 66 anos para mudar muita coisa, né? Tem uns que vêm tranquilo, assim, e já resolve. Eu ainda não. Lógico que eu não quero chegar, eu quero chegar aos 90 e poucos, tá bom, né? Os 90 e pouco tá legal, tá bom, né? Mas melhor, né? Não é possível, eu não posso esperar mais 60 anos para falar assim, olha, agora eu estou maravilhosa. Não, porque cada dia é um dia. E cabe a nós, aqui encarnados, olhar os nossos dias como servos e aprender. Só terminando agora, porque eu já sei que passei da hora, 2 minutos, que nós precisamos suportar, né? Nós precisamos nos submeter com generosidade, respeitar, né? Respeitar o outro, né? Respeitar ao outro, nos respeitar, respeitar o nosso tempo. Precisamos aprender a desculpar, a suportar a afronta e mesmo das faltas que não cometemos, porque nós estamos aqui para realmente trabalharmos o eu espírito. E aí, terminei. Eu olhei aqui, o meu computador está atrasado. A culpa dele, né? A culpa minha. Agradecemos a Rosângela por suas reflexões, que tem muita coisa para a gente pensar, não é? Muito bom mesmo, gostei. Dá para a gente pensar bastante. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa Leal para fazer a nossa prece de agradecimento. Marisa, a palavra está com você. Então, vamos agradecer a Deus por esses momentos e por tantos momentos e tantas oportunidades que a gente tem na vida. E a gente, às vezes, muitas vezes, a gente não tem olhos de ver, de reconhecer o que Deus está nos proporcionando, o aprendizado que está nos proporcionando, o crescimento espiritual que está nos proporcionando. Então, Senhor Jesus, na noite de hoje, te agradecemos por tudo, pelo dom da vida, pelos aprendizados mais rudes que passamos e que ainda viremos a passar. Pois sabemos que tudo vai depender de como nós vamos receber esse aprendizado e de revertê-los em nosso benefício para nosso crescimento espiritual. Pedimos aos nossos mentores que nos fortifiquem, nos ajudem nessa caminhada, nessa existência, para que possamos, no final dela, dizermos, Senhor, eu venci a mim mesmo, as minhas próprias dificuldades, as minhas próprias inseguranças. Mas te agradeço, Mestre, pelo apoio que tu me deste, porque sei que em momento algum estivemos sós. Portanto, na noite de hoje, Senhor, só temos a te agradecer por mais este estudo, pela companhia dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e que pudemos desfrutar desses momentos de paz. Obrigada, Mestre, obrigada, meu Deus. E assim, envolvidos por essa paz, pedimos a tua permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje, dando graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Marisa pela sua prece e desejo aqui para todos vocês, meus irmãos, uma boa noite. Lembrando a todos que na sexta-feira nós só teremos o estudo do Livro dos Médiuns e depois não teremos as parábolas no nosso lar, e sábado também não, porque eu vou para o Rio
na sexta-feira de manhã, tá? Então, ó, uma boa noite para todos vocês, ó. Fiquem com Deus, que o Senhor Boa nos noite. abençoe. Dia 12 é Amém. aniversário da Obrigada. Rosângela, hein? Quando que é? Primeiro aniversário da Rosângela. Sexta. Virginiana, dia 2, 15 anos, olha só. 12. a 12. Ela vai 12, 12 estar no livro dos... Ela vai estar dando aula da Gênesis. 5 horas. Vai comemorar o aniversário com todo mundo estudando a Gênesis. Não permitirei que não dê aula, terá que dar a aula. Não, tô aqui. Tô aqui com todo mundo, tá certo? Beijo, obrigada. Agora eu vou sentir um calorzinho. Tchau para vocês. Valdir, Luiz e Ana Maria, que está aqui em Petrópolis, do Borém. Abraço aí no meu amigo Nilson, Carmen, Ana Brito. Um abraço para todo mundo aí, meus irmãos. Fiquem Tchau. com Deus, que o Senhor nos abençoe. Muita paz para todos. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Amanhã, às 16h30, temos o Evangelho. Fiquem com Deus.